Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, quando estava na sala do gasofilácio, e ali a palavra diz que pessoas de grande posse depositavam ali grandes quantias daquilo que lhes sobrejava. E quando chega uma viúva, ali ela oferta algumas moedas, tudo do que ela tinha, e ele disse: na verdade, esta ofertou mais do que estes. Assim como ele sempre exortava aqueles que eram avarentos, e assim ensinava que o ouro era até mais importante do que o altar. Ele dizia: por que ensinais para o povo que é mais importante ofertar, se na verdade não, do que adianta ofertar e não ter o altar? O altar é mais importante, porque na verdade o altar é aquele que está sempre consagra as ofertas. E Jesus já dizia também: quando for ofertar, conserta com seu irmão primeiro. Larga ali a oferta e vai consertar com seu irmão. Perdão. E depois oferte. Aonde ele nos ensina mais ainda. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Muito melhor a submissão de coração do que a gordura dos carneiros. Se não estiver de acordo com a santificação e purificação, se não consagrar a sua vida sendo o próprio altar, se não estiver em conformidade com o reino dos céus, através daquilo que o Deus Altíssimo disse: este é meu filho em que me regozijo e fazei tudo o que ele disser, todos aqueles que rejeitam o filho, ainda que falem em nome de Deus, mas o seu Deus é o pai da mentira, o diabo, assassino, desde o princípio. Muitos ofertam, falam em Deus, mas na verdade estão roubando de Deus, aonde ele já dizia: pode o homem roubar de Deus? Todavia vós estáis me roubando. Roubando primeiramente naquilo que devia manter, que é a obediência, aonde aquele que rouba e viola os estatutos e mandamentos está sempre a violar o direito daqueles que têm que conhecer a verdade. Estão sempre como que roubadores, pois não se cumpre o grande mandamento, não se cumpre, porque só se cumpre o grande mandamento através daquele que cumpriu nos mínimos detalhes, aquele que nos ensina que nele nós somos cumpridores, ainda que se tropece em algum ponto, mas aquele que o rejeita está acometido de desobedecer todos os mandamentos. Suas ofertas estão sempre roubando do Senhor aqueles que creram na mentira de Satanás, que o reino é dele. Na verdade, tudo é de Jesus Cristo. Dele é o poder, é o reino, as riquezas, a glória. Tudo é dele. Ele é a imagem, a glória do Deus Altíssimo, que recebeu, foi honrado pelo Pai
porque em tudo ele cumpriu, mesmo não sendo merecedor em nada, desobedeceu, ele foi castigado, foi humilhado por nós. A palavra diz que ele se empobreceu para tornarmos riquíssimos. E tudo é nosso, porque somos co-herdeiros em Cristo e herdeiro em Deus. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Assim como ele concedeu ao ímpio por um tempo para que acumulasse a riqueza, do qual o justo, que é justificado por ele, é aquele que recebe para que venha administrar em prol do reino dos céus. Porque, na verdade, o ímpio sempre administrou para si mesmo, nas suas ambições pessoais e egoístas, como que roubadores estão sempre a roubar dos mais fracos e necessitados, aonde se tem sempre a iniquidade e não se mantém a equidade. Por isso vem a ira do Senhor, porque ele ama a equidade e detesta aqueles que acumulam a iniquidade. Ele detesta quando se vê agindo com parcialidade e não usa da imparcialidade, porque ele não faz acepção entre pessoas, tanto a bons, tanto a maus, tanto a ímpios como piedade, tanto a ricos como necessitados. Ele julgará segundo a conduta de cada um merece, e ele é juiz de vivos e mortos. Ele é aquele que dele não passa nada desapercebido. Se até mesmo a Seol, a sepultura, não está encoberta diante dele, quanto mais a intenção do coração dos meros mortais. Tudo ele contempla e executa, e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso que a palavra diz que os ímpios que investem na raiz de todos os males já receberam a sua consolação segundo aquilo que é elevado entre eles. Tudo que se faz, eles são movidos somente por aquilo que é elevado entre eles. Eles investiram aonde a traça e a ferrugem consome e o ladrão mina. Aonde a palavra diz, aquele que rouba será roubado, aquele que se exalta a si mesmo será grandemente humilhado, porque ele mesmo se encarrega, uma vez que tudo é dele, e aqueles que não administram segundo a forma correta em prol do reino dos céus, ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa e a outro promove, e não há quem possa escapar da sua mão forte, sua mão poderosa e o seu braço forte. Ele sempre vai se opor aos arrogantes e conceder graça aos mansos e humildes de coração, que só se alcança pela condução do seu espírito, que é manso e reto, que segue na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, sempre construindo segundo a sabedoria e consolidando a casa pelo discernir daqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus e segue dia após dia, segundo o dom de justiça, exortando o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.